Com a chegada das férias escolares, as crianças estão mais tempo em casa, mais ativas e, por isso, mais suscetíveis a acidentes. Eu sou a Lana Martins e este é o Saúde Sem Complicação, o podcast da Ampla, a revista das Unimedes do estado do Paraná. Para a gente orientar e também tentar ajudar a prevenir esses casos, esse tipo de situação, estamos aqui mais uma vez com a soldado Fressato, do Corpo de Bombeiros Militar daqui do estado do Paraná. Soldado, seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui com a gente, para a gente tratar desse tema tão importante e também trazer um pouquinho mais de prevenção para essas mães e pais, né, cuidadores que vão estar aí cuidando dessas crianças durante esses meses de férias. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço em nome do Corpo de Bombeiros também, novamente o convite. E vamos falar sobre férias e crianças, né? É uma época muito boa, né, de festa, e as crianças ficam bastante ansiosas por esse momento também, mas também acaba causando uma pulguinha atrás da orelha ali para os pais, porque a gente tende a ter mais tempo eles em casa e às vezes não consegue dar toda a atenção devida nesses casos. Quais são os tipos mais comuns de acidentes durante esse período e também fora desse período, né? Então, geralmente as crianças, nesse período de férias, mais tempo em casa, querem explorar, né? Querem também brincar e acaba acontecendo alguns acidentes. O mais comum são as queimaduras. Tá? As crianças acabam, aquela curiosidade, às vezes, também de estar ajudando o pai ou mesmo se aventurando na cozinha ou até mexendo aonde não deve, né? Porque acontece também. Então, as queimaduras são o tipo de acidente mais comum. Queimaduras na cozinha mesmo, assim, quando vai fazer um bolo, alguma coisa nesse sentido. Geralmente, sim. O que acontece, né? Que a gente pega de ocorrência. Então, as crianças, elas, às vezes, acabam mexendo na área da churrasqueira, né? Acabam mexendo com álcool, às vezes de uma maneira escondida dos pais, né? Ah, eu vi meu pai, eu vi o meu tio, alguém fazendo, eu quero tentar também, né? Ou naquele grupinho. Naquele grupinho a gente acaba mexendo, explorando, então as crianças acabam se machucando. Outra causa bem comum, né, principalmente em lares que têm piscina, né, são os afogamentos. Mas isso não é exclusivo também de lares com piscinas, tá? Pode acontecer os afogamentos na residência mesmo, com um balde, no próprio banheiro, né, no tanque. Então, principalmente das crianças menores. Existe, assim, uma faixa etária mais suscetível a esse tipo de risco? O afogamento, crianças de 1 a 4 anos, eu até trouxe os dados da Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tá? As crianças de 1 a 4 anos tendem a se afogar mais, tá? É a primeira causa de morte de crianças a 1 a 4 anos. Eu até peguei aqui, eu trouxe uma colinha, tá? Uhum. E, por segundo lugar, as crianças de até 9 anos, principalmente 50% dos casos em residências. Daí, nesses casos, quando a criança é maior, daí é mais quando tem piscina, nesse caso, ou não? Geralmente, as crianças maiores são nas residências, tá? São residências que têm piscina, aí a criança acaba sem uma fiscalização, né? Um responsável está acompanhando, ela pode vir a sofrer um acidente, um afogamento. Soldado, e o que mais costuma contribuir para esses acidentes? Existe alguma, às vezes, falta de supervisão nossa, como, né, o adulto responsável ali da situação? Quando a gente fala de criança pequenininha, vamos falar das crianças de 1 a 4 anos, né? Elas estão naquela fase da exploração. Então, elas são curiosas. Tudo é novo, né? Tudo é novo. Elas não têm aquela noção do perigo. Então, elas querem botar a mão em tudo que é lugar. Elas querem ir até um canto. Então, no caso, né, quando a gente deixa baldes no próprio banheiro, né, a casa toda, na verdade, se torna um ambiente em que a gente tem que ter mais atenção. E a falta de supervisão acaba contribuindo com os acidentes. Né? As crianças maiores também existe a curiosidade, mas às vezes a gente está num grupinho, a gente está brincando, a gente está testando, né? E pode vir a acontecer. Claro que a supervisão ela diminui muito a causa de acidente, ela evita. O desconhecimento dos riscos também faz com que as crianças possam ter mais acidentes? Sim, sim. Se a gente parar para pensar nos pequenininhos, né? Então, essa fase que a gente estava falando, a fase oral, a fase exploratória. Então, eu vejo uma tomada, eu quero colocar o dedinho. Eu vejo um balde, eu quero colocar a mão. Ou eu quero me pendurar, né? No fogão, né? São acidentes que podem vir a acontecer. Uma panela esquentando, eu tento alcançar. Então, esse tipo
de desconhecimento, né, eu vejo uma embalagem bonita, então eu quero tentar abrir, colocar na boca. Então, tudo pode se tornar um risco dentro de casa se a gente não tiver atento, né? E para quem tem criança em casa, de que maneira que a gente pode estar ali, tornando aquele ambiente mais seguro para ela brincar, para ela explorar? Porque a gente também tem todo o contexto de você não privar a criança, né, de explorar, porque Sim, também sim. esse é o momento dela aprender. Mas também tem que ser tudo de uma maneira mais segura. Como que a gente torna esse ambiente mais seguro? O que eu acredito? Primeiramente, a gente tem que conversar com essa criança, né? Claro que não da mesma maneira que eu vou conversar com um adulto, de uma maneira mais lúdica. Então, claro, se eu primeiramente, claro, deixa eu, primeiramente, eu preciso fazer a minha parte, né? Não adianta eu também conversar com a criança se eu não tomar os cuidados devidos. Então, eu tenho cuidado na cozinha, né, com as panelas, eu tenho cuidado no quarto, com as tomadas, eu ter cuidado no banheiro, fechando a porta, com a lavanderia. Então, quando eu Produto de limpeza, né, que é uma coisa bem comum também. perfeito. Então, os produtos de limpeza, eu deixar. Quando eu estou numa casa com criança, né, a primeira coisa que eu tenho que fazer, saber onde posicionar os meus produtos. Então, aonde eu vou guardar cada coisa? Produtos de limpeza, de preferência, em locais elevados, em que essa criança não tenha acesso, né? Produtos como álcool, como o banheiro, deixar fechado. Então, a churrasqueira, né? Eu deixar ela de uma maneira em que aquela criança não vá ter um acesso fácil a um produto para ela tentar ali, talvez, acender um fogo. As panelas, eu posicionar elas voltadas para dentro. Os tapetinhos também, né? Os brinquedos, deixar no fácil acesso. Os móveis protegidos com aqueles protetores de quina, se for necessário, né? Saber posicionar onde que eu estou deixando as cadeiras dentro de casa. Então, deixar longe de janelas, deixar longe do acesso que essa criança pode vir a se pendurar, né? Às vezes a gente pega e está brincando com a criança e guarda um brinquedo. Só que a gente guarda lá no alto. E aquela criança, ela vai olhar. E Ela vai vai querer, né? tentar. Aham. Então, ela vai tentar escalar, né? Ela vai tentar buscar. Então, até a gente conversar com essa criança em forma de historinha, né? Contando para ela por que a gente não pode mostrar que se a panela que a gente faz dodói, né? A gente tampar as tomadas, mas contar para aquela criança, nesse lugar aqui, a criança ela tende a querer desafiar, né? Então, se eu disser só não para essa criança, eu tendo também a criar uma expectativa, uma curiosidade, né? Porque tudo é não. Então, a gente tem que tentar, de uma maneira mais lúdica, explicar para ela, mesmo pequenininha, o porquê. E, claro, tirar, né? Baldes, deixar o banheirinho fechado, tentar, de uma maneira geral, né? Deixar a casa um pouquinho mais segura. Sim. E quais cuidados específicos no período de férias? Existe alguma coisa assim que a gente deve, né, estar mais atentos? E até com relação à piscina, brinquedos maiores, às vezes infláveis. O que a gente pode cuidar nesse período de férias? Quando o ambiente tiver piscina, né, o ideal é que essa piscina ela tenha uma área isolada, né, ela seja dividida por grades. E se ela não tiver esses portõezinhos de isolamento, em que ela tenha uma cobertura, né? Hoje em dia existe lonas em que você coloca em cima da piscina e que traz uma maior segurança, que evita que essa criança, ou até um bichinho, né? Um animal de estimação, um idoso, venha a cair, né? E provocar ali o afogamento. Então, claro, a supervisão em primeiro lugar, mas a gente também ter mecanismos que possam servir de barreiras, né? Para aquela criança não ter acesso. Que momento a gente deve chamar, né? Quando que a gente deve chamar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU? Existe alguma diferença com relação ao procedimento nesse caso? Então, o SAMU, o 192, ele serve para atendimentos de sintomas clínicos. Então, se essa criança teve um acidente em que envolveu um problema clínico, uma parada cardiorrespiratória, uma convulsão, né, seria o número ideal, o SAMU, porque ele tem uma equipe que vem um médico junto no local. Quando é um trauma, né, a criança está brincando, caiu, né, veio a se machucar.
Então, a gente chama o corpo de bombeiros. Essa criança veio a se afogar. Também eu vou ligar para o 193. Né? A primeira coisa que a gente deve fazer no momento em que a gente presenciar um acidente é manter a calma, pedir ajuda e acionar o número de emergência. Independente do tipo de acidente que acontecer, o atendente, o militar que estiver no outro lado da linha, ele vai buscar acalmar e orientar ali o solicitante quais procedimentos ele deve fazer até a chegada da viatura mais próxima. Então, no caso de afogamento, né, você retirou essa criança já da água, né? Essa criança, ela está respondendo? Quais são os sinais clínicos que ela está apresentando? Né? Então, o que você deve fazer? Essa criança, a gente tem muita questão das crianças menores, às vezes tem os irmãozinhos, os amiguinhos, acabam com objetos pequenininhos vindo a engolir. Então, a gente vai orientar. Essa criança está respondendo, ela está conversando, ela está consciente. Então, todas essas perguntas, uma série de perguntas já protocoladas serão feitas para essa mãe responsável que está ali do outro lado tá dando o primeiro atendimento até a nossa chegada. Há alguns casos também que vocês orientam, a depender do que a pessoa está respondendo, para que a pessoa mesma consiga levar, se ela tem condições de levar. Porque às vezes, por exemplo, quando há uma queda, mas assim, a criança possivelmente teve uma fratura, mas assim, não é uma coisa tão grave. Há essa orientação de vocês ou nesse caso assim, específico, vocês vão até o local? Então, o que acontece geralmente, né? Quando a pessoa liga 193, a gente vai fazer a triagem. Então, a gente vai fazer uma série de perguntas, independente da ocorrência, para saber o que está acontecendo. Muitas vezes, por uma questão mesmo também de logística, olha o tempo que a viatura está deslocando e tudo mais, o pai ou a família, ela prefere, porque ela tem ali uma condição também emocional de fazer esse deslocamento, né? Ou é orientado, olha, aconteceu isso, observação. Então, essa família, ela consegue fazer esse primeiro atendimento. Mas, muitas vezes, o que acontece? A gente orienta mesmo assim, só que a viatura não deixa de ir. Né? Porque, às vezes, essa família, ela nesse deslocamento, nesse nervosismo, pode acabar causando um outro acidente. Então, assim, existem casos, e eu vejo assim, eu sou mãe, eu acredito que você também é mãe, né? Que a gente visualiza já, não, a minha criança, ela caiu, ela tá reclamando. Às vezes eu nem vou ligar para o número de emergência, né? Eu vou observar essa criança. Ah, bateu a cabeça, tá conversandinho? Filho, tá acontecendo, tá tudo bem? Aí eu vou acompanhar. Caso eu verifique que tem alguma situação, tá diferente, deu muita sonolência, alguma coisa, eu vou levar até o pronto atendimento. Né? Claro, se for algo mais complexo, né, em que tenha uma fratura ou que venha a ter uma severidade maior ali do acidente, né, eu vou ligeiramente já acionar o número de emergência e aguardar. Existe algum curso para que a pessoa possa se preparar melhor para essas situações? Então, ou até, às vezes, né, a questão de uma orientação muito específica do Corpo de Bombeiros, às vezes um vídeo, alguma coisa educativa? Então, no nosso site do Corpo de Bombeiros, a gente tem a parte de educação preventiva. Em nossas redes sociais também, a gente apresenta conteúdos dizendo de possíveis orientações, né, em caso de acidentes, como a gente pode prosseguir. E também na literatura de maneira geral. Então, as pessoas podem vir a procurar cursos, podem vir a procurar livros, literatura, para que ela possa se informar. Né? Hoje em dia, as escolas, elas têm já esse procedimento dos próprios educadores já terem ali um curso sobre os primeiros atendimentos, primeiros socorros. E, claro, daí tem inúmeras empresas que a gente pode estar buscando aí nos canais de comunicação para estar referenciando sobre o assunto. Algum recado final para quem tem criança e quer deixar também a casa mais segura nesse período de férias, soldado? O meu recado, como mãe, né, como mãe e também como profissional, é que a gente se atente aos pequenos detalhes. Né? Então, como a gente já falou, no nosso dia a dia a gente tende um pouquinho desacelerar e observar ali como que está o meu dia a dia, a minha rotina, e como vai ser a minha rotina com aquela criança e quem são as pessoas que vai envolver, né? Então, muitas vezes a gente traz a avó para ajudar a gente traz um irmão mais velho, ou a gente se desdobra ali, faz uma rotina com o marido, um cuida de manhã, outro à tarde. Então, a gente observar como que está o nosso dia a dia, né? Como que a gente cuida ali do nosso
do nosso almoço, como a gente posiciona as panelas, como a gente posiciona os móveis dentro do quarto, aonde que a gente guarda os produtos de limpeza, quando a gente tem criança menor, os pequenos brinquedos, as tomadas de maneira geral, e os cuidados mesmo, às vezes fechar a porta, né? A gente saiu do ambiente, fechar a porta, não deixar balde com água. Se a gente tem piscina no prédio, se a gente tem uma piscina, sempre ter algum responsável acompanhando para evitar, né, algum acidente. E em caso de acidente, claro, mantenha calma e acione 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros. Tá certo, então, muito obrigada, soldado. Prevenir sempre, né, vai ser o melhor caminho, e eu agradeço pela nossa conversa de hoje. E deixa também esse espaço, caso você queira deixar algum recado, trazer mais algum detalhe. Muito obrigada, eu agradeço mais uma vez o convite. E aproveitando, né, eu estava consultando aqui o canal da Sobrasa, então a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático tem muita informação em relação à prevenção ao afogamento. Então é uma boa referência também para os pais e educadores estarem buscando informações sobre a temática. Então, tá certo. Muito obrigada. A gente vai trazer esses e outros detalhes, essas informações que o soldado também trouxe de maneira extra, né? Agora, no finalzinho da nossa conversa, vamos deixar lá no site da Revista Ampla. Outros episódios do Saúde Sem Complicação e também do PodMed vão estar em nosso canal no YouTube e também no Spotify. Gente, muito obrigada pela companhia até agora e até a próxima.